Fala pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com dois empresários, com dois amigos, dois clientes, dois parceiros, dois caras sensacionais que têm muito a agregar e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí sensacional. Tô aqui com meu amigo Neto Andrade, advogado, tô aqui com o Márcio Silva, né, o CEO aí da Rede Silva. E vamos lá, galera, sejam bem-vindos, né? Espero que seja uma oportunidade de trocar conhecimento, né? E que seja bacana aí pra gente. Fechou? Paulo, eu que agradeço o convite. Márcio, muito obrigado, viu? É muito importante esse momento aqui, né, da gente trocar uma ideia, tirar um tempinho, às vezes, da correria lá fora, para a gente poder aqui levar também um pouco do que a gente faz, como é que a gente faz, como é que acontece, né, para as Sim. pessoas que estão nos assistindo. E, assim, é muito importante levar essa bagagem, né, Márcio? A experiência do Márcio como empresário, né, o suporte que o jurídico dá ali dentro da empresa também. Muito obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. E Márcio, uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente quer empreender, a gente quer ter um negócio, e a gente se sente muito sozinho. Às vezes eu não, a maioria das pessoas elas não pensam, eu vou abrir uma empresa, eu vou ter um advogado próximo, eu vou ter um contador próximo, eu vou ter um conselheiro. Não, a gente começa, vai fazendo, as coisas vão dando problemas, vai resolvendo, né? E às vezes a gente se sente sozinho, se sente isolado. Então isso aqui é uma oportunidade para a gente conversar, você dar a sua posição, né, como empresário, mostrar um pouco das suas dificuldades, das suas batalhas aí do dia a dia também. E assim a gente tem uma oportunidade aí de transmitir esse conhecimento na prática, que é muito importante e a gente não aprende na escola, né? Só na vida mesmo. Exatamente. Então vamos lá, né? Neto, eu estava até conversando com você aqui antes, né, da gente começar aqui o podcast. Cara, é, como que o brasileiro ele não tem essa cultura de prevenir? A gente não tem uma cultura preventiva, né? A gente espera o problema acontecer para depois reagir em cima desse problema, né? Uhum. Tava até contando para você do caso que a gente teve de cliente que já teve problema jurídico, que seria facilmente resolvível se ele tivesse ali um advogado ao lado, mas infelizmente deixou o problema acontecer para depois buscar resolver, né? As empresas hoje no Brasil, principalmente pelo fato de tanta burocracia para se abrir uma empresa, não é do dia para a noite que você abre uma empresa, né? Excetuando aí os MEIs. Mas assim, as empresas hoje no Brasil, em razão da burocracia, às vezes preocupa pela abertura da empresa, preocupa em realizar os procedimentos para a execução da empresa, mas não preocupa com as coisas essenciais que levam proteção para a empresa, né? Então, assim, você tem o preventivo, trabalhar no preventivo, às vezes os empresários pensam assim, olha, o preventivo ele pode ser, eu prefiro assumir o risco. Porque às vezes, na cabeça do empresário, parece que o preventivo sai caro, mas na Uhum. verdade o preventivo sai barato. Né? Remediar um problema para que ele ocorra, para depois tomar uma atitude com aquilo, aí sim, sai muito mais caro. Né? Um dos fatores mesmo é, bom, vou fazer a abertura de uma empresa. Tá, vou fazer a abertura de uma empresa, mas é só abrir um CNPJ? Não, não é só abrir um CNPJ. Né? Principalmente o fator do registro de marca, ele é muito importante. Né? Uma vez que aquela marca, exemplo, você vai comprar aí kits promocionais, garrafinha, sacola, personalizado, e isso custa dinheiro. Sim. Né? A partir do momento que eu não tenho aquela marca registrada, todo esse empenho que eu faço durante o período que eu investi em cima de kits promocionais, se eu não tenho aquele domínio do uso daquela marca, eu posso vir a perder. Né? Aí que vem, né? Olha, será que o preventivo ele é caro? Não sei, às vezes um registro de marca você vai pagar um valor X, vai ter aí os exclusivos da marca durante 10 anos. E aquele kit promocional que eu fiz? Às vezes eu gastei R$ 30.000, vou ter que trocar a marca. Olha só pra você ver. É engraçado, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente leva em consideração as mesas que eu tenho lá na empresa, o Uhum. computador que eu tenho, talvez eu tenha um terreno, alguma outra coisa, e tem coisas que são intangíveis, né? Uma Sim, marca é uma coisa que é uma marca. sim. Então, ela é um patrimônio da empresa, é a cara da empresa. É a mesma coisa a gente falar do seu RG, do seu Uhum. nome, do seu CPF, né? Então, é algo assim que às vezes não é levado em consideração, mas é um patrimônio importante e que a marca é aquilo que você falou. A partir disso, você acaba influenciando
um kit promocional, uma fachada, enfim, vários outros aspectos, né? Sim, os empresários às vezes não entendem que, olha, o registro dessa marca ela passa a ser um domínio. Então, se ela passa a ser um domínio, ela é ali dentro do meu balanço, ela é um direito, ela é um bem, né? Então, sim, ela faz composição dentro do intangível, dentro do ativo de uma empresa, ela agrega valor ali dentro do balanço patrimonial, né? Só a gente vê, talvez, será que tem mais valor? As operações da Coca-Cola ou a marca em si, Sim, né? Às vezes a gente fala, as operações, tem muita fábrica, tem muito, né? Não sei, a é, gente precisa observar. Mas exatamente. só de você parar e pensar em qual é a coisa que tem mais valor, você já vê que a marca ali, ela tem um grande valor, né? Isso é surreal, velho, porque É, você pensa, por exemplo, no operacional, você falou Coca-Cola. É a uhum, mesma coisa que pensar, o operacional da Ambev, você passa a ver aquele monstro gigantesco operacional ali, mas aquele operacional, ele vai ser atualizado, daqui 50 anos você vai passar lá, sim, o método que ele usa para fabricar uma lata hoje não vai ser o mesmo daqui 50 anos, mas provavelmente o nome vai ser o mesmo. exatamente. E a história que ele está construindo hoje, ela vai estar presente no operacional daqui 50 anos. Uhum, Mas o operacional em si, ele vai evoluir, ele vai passar por modificações, né? exatamente. Márcio, conta pra gente aí também um pouco da Rede Silva. Conta pra gente aí como que tá a operação lá. Conta um pouco sobre quais são as especialidades, como que vocês trabalham aí, no geral mesmo. Fala pra gente conhecer um pouco mais também e levar, né, para quem tá assistindo aqui. E uma coisa muito legal da nossa conversa de hoje é que nós três temos um ponto em comum. Qual é? Qual que é o ponto em comum? Nós vendemos para empresários, pô. Verdade. Também. É verdade. É, Nós justamente. vendemos para Nós três empresário. vendemos para. Toda Justamente. razão. Exato. Nós três estamos no mercado B2B. Né? Uhum. B2B a gente vende para outras empresas. B2C a gente vende direto para o consumidor final. E a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil são ou pequenas ou microempresas. Né? Então a gente vê muito disso. Imagino que o Márcio também, no trata aí com o empresário, ele deve conversar e ver de perto também boa parte dessas dificuldades que a gente está conversando. Então fala para a gente um pouco aí sobre a Rede Silva, Márcio. Boa noite, quero agradecer a cada um de vocês aí pela essa oportunidade. Tá aqui contando um pouco da Rede Silva, da história da Rede Silva. A Rede Silva é uma empresa hoje que ela é líder no mercado no ramo de lavação, mecânica e solda. Hoje dentro do nosso pátio, hoje nós temos todo tipo de serviço para agregar para o caminhoneiro e para o chefe de manutenção, para economizar tempo e combustível o dia a dia do caminhoneiro. Hoje nós temos um serviço de lavação, mecânica, solda, higienização de cabine e pintura de caminhão lá dentro da nossa oficina. Então o cara resolve tudo lá com você. Sim, o cara resolve tudo lá. O caminhão chega, já sai de lá pronto para ir para Sinteve, para passar um laudo que o caminhão está apto a pegar a estrada agora. Legal. Isso é muito legal e mais um ponto em comum entre a gente, né? Sim. Acho que todo mundo aqui tem um conjunto de serviços onde a gente entrega soluções completas, né? Igual você falou, você tem um ecossistema onde, beleza, o cara quer lavar o veículo, mas já quer aproveitar, dar uma manutenção, ele já sai de lá com tudo resolvido, isso é legal demais, né? E assim, como que foi o início da Rede Silva? A gente sabe que hoje tem filial espalhada aí, a empresa é Sim. grande, tem muito funcionário, mas e o primeiro dia da Rede Silva, como é que foi? Falo que a Rede Silva ela começou através de uma quebra, né? Quem conhece aí sabe que eu vim da cidade de Baldim. Tive uma distribuidora lá e quebrei, vim para Sete Lagoas e conheci vários empresários aqui. Voltando a falar no empresário. O empresário no ramo de transporte alugou para mim o terreno. Eu falo que o meu nome estava mais sujo que pau de galinheiro. Hoje esse empresário se chama José Roberto, ele é o dono da Sete Lago Transporte, o CEO da Sete Lago Transporte. E a gente começou a montar a Rede Silva lá só na parte de lavação. Aí, a gente começou a se destacar na área de lavação. Um outro empresário, ele era um dos diretores da Ambev na época, da parte de manutenção, falou assim, gente, por que você não agrega mais aqui dentro da sua oficina? Mecânica, solda, que daqui mesmo o caminhão já sai pronto para viajar. Mas para a gente até chegar a isso aí, essa Rede Silva o começo foi muito difícil. Eu lembro como fosse hoje. A gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje.
A gente tinha, era um funcionário, era eu e mais um funcionário para lavar caminhão, para emitir nota fiscal. Eu lembro que a gente não tinha nem banheiro lá, a gente tinha que ir lá na vizinha do lado para ela deixar a gente usar o banheiro dela, Ah, que entendeu? bom, achei que vocês iam no mato lá. Atrás do caminhão. Então, é bem cansativo, viu? Era bem, sim, muita luta, entendeu? Sim, legal. E é bacana a gente ver isso, porque, ó, como que foi o dia 1? Porque muita gente olha, às vezes, o seu dia 10.000, depois de anos ali, e às vezes tem uma impressão, mas ela não sabe como foi lá no dia 1º, ela não sabe as dificuldades, né? E o empresário, ele convive diariamente com dificuldade. Sim. Então, o Neto tá aqui, ele resolve problema de empresário o tempo todo, O dia né, Neto? inteiro. Sim, sem dúvida. E, cara, a gente convive com o BO. É igual você falou, olha, a gente não tinha um banheiro, né? Mas o mais legal é quem tem visão, quem consegue enxergar oportunidades e implementar isso, se destaca. Hoje, o Márcio é um dos empresários de destaque da cidade. Porque ele enxergou, olha, eu posso agregar isso, eu posso agregar aquilo. E não tem 30 anos a Rede Silva, né, Márcio? Não, a Rede Silva fez 6 anos ano passado. 6 anos. A Rede Silva, eu falo que a Rede Silva é um bebê ainda, né? Tá começando a engatear agora, entendeu? Exatamente. Então, assim, você vê que em pouco tempo houve uma evolução, porque houve uma intensidade nas ações. Ele enxergou aquilo, executou e colhe frutos por causa do trabalho da execução. Então, quanto mais intenso a gente for, mais resultado a gente consegue colher disso. É bacana, ô Paulo, até cortando vocês, com o doutor tá aqui, a empresa hoje, os empresários, às vezes, igual você até comentou falar aí, se a gente não quer agir no preventivo. E o preventivo, sabe, muito não é barato. Porque hoje, assim, a Rede Silva hoje tem 6 anos. 6 anos, tem empresas que eu conheço, tem vários processos trabalhistas. A empresa hoje tem só 2 processos trabalhistas. Teve um que o funcionário perdeu a causa, porque a gente trabalha no preventivo, e um outro foi um acidente de trabalho. Até o juiz, um dia já falou com a gente na audiência, vocês trabalham muito no preventivo, em 6 anos, uma empresa com 49 funcionários, ter 2 processos trabalhistas, Verdade. então é muito assim, incrível. É muito incrível, entendeu? E assim, o Neto, ele tem mais propriedade para falar disso, mas muitas vezes a gente percebe que o empresário ele é vilanizado. Ah, é o chefe, ele não quer o bem do funcionário, mas não é isso que acontece, cara. A gente não quer ver um funcionário machucado, a gente não quer que alguém saia dali e tenha problema, mas problema acontece. Sim. Exatamente. E o Márcio, ele atua muito no preventivo, né? Hoje, qualquer operação, né, Márcio? Sem dúvida. Quero contrato disso aqui, preciso de um contrato disso aqui, a condição foi essa, ver se tá tudo ok, se eu posso dar o próximo passo. E assim, dá muita segurança, né, Sim, Márcio? sem dúvida. E assim, desde a gente começou a trabalhar muito no preventivo, nas ações de contrato e tudo mais, foi o quê? Agosto do ano passado? Agosto, justamente. De agosto do ano passado até hoje, assim, problema tá zero, né, Márcio? Não teve problema nenhum. Quando eu conheci o doutor, ele falou comigo assim, ô Márcio, tudo que você for fazer, faça um contrato. Aí, assim, tudo que a gente faz um contrato hoje, faz um contrato para amarrar o máximo evitar o máximo de problema, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com, exemplo, com estacionamento. Nós temos contrato. É verdade. O contrato que eu tinha lá, ele não tinha as cláusulas que eu pedi um advogado profissional para fazer. Aí o doutor trouxe para mim o contrato e um checklist que a gente não conferia nenhum caminhão. Você tá entendendo? Foi o que eu tinha perguntado para ele. Assim, mas vamos lá, mas você vai ter o contrato, tudo bem. E aí esse é o papel do advogado. É enxergar além da possibilidade e falar assim, olha, precisa de um complemento. Aqui você tá seguro. Aqui você tá agindo realmente preventivo. Né? Porque aí o caminhão dormia lá, né, Márcio? Sim, dorme sim, lá, não é isso? Dorme lá, o caminhão dorme lá. E aí eu já imaginei, assim, olha, tá, mas qual que é a garantia que esse caminhão tá dormindo assim e que ele vai amanhecer assim? Qual que é a comprovação? Não tem. Então tá, então esse contrato vai ser acompanhado de checklist. Sim. Né? E o dono vai assinar o checklist, né? Ele vai assinar lá o laudo de vistoria, mostrando que o caminhão tá daquela forma. Porque senão, Paulo, a gente dá uma abertura, por exemplo, a gente não sabe o coração dos outros. Sim. Né? E o meu papel é proteger o empresário a cada dia, de toda e qualquer situação. Então, a partir do momento que eu não conheço a pessoa e sei que ela pode agir de má fé com o meu cliente, eu quero prevenir isso aí.
né? Então, tem tem um arranhado aqui no caminhão. Não, mas no laudo já tinha esse arranhado aí. Esse laudo não foi decorrente daqui, não. Né? Então, isso ajuda a empresa a ter mais segurança na sua operação. Dá ela tranquilidade para ela trabalhar com a atividade dela, que é diversas atividades que o Márcio, né, citou aí. Então, tudo isso a gente faz. E o legal é que, assim, a gente que está aqui do lado do marketing, por exemplo, a gente fala muito em escala. Escala você faz 2 lavagens por dia. Como que você faz para fazer 200 lavagens por dia? Uhum. E para você escalar, você precisa de padrão. Não tem como você virar com o Zezinho aqui, ó, vou fazer um acordo com você assim, com fulaninho ali eu vou fazer um outro acordo de um jeito. Não, é certo, é desse jeito que a gente trabalha, nesse padrão. Agora, o padrão, eu acho isso muito importante. Essa palavra, para mim, é muito importante, porque, assim, a gente precisa levar o padrão, quando a gente aumenta a escala, a gente não pode piorar o padrão. Né? Então, eu falo, por exemplo, o Márcio atende quantas carretas lá, Márcio? Por dia, na parte de lavação, são umas 10, 12 caminhão, fora a mecânica, deve dar uns 9 a 15 caminhões por dia. Pois é. Agora, imagina comigo, se ele passa a escalar isso e com marketing vai acontecer, olha, de 20 pulou para 30. Ah, mas aí como é que eu vou atender? Eu preciso... eu vou... Que é o que muitos empresários fazem às vezes. Eu vou diminuir um pouquinho da qualidade aqui para fazer mais rápido. Isso é péssimo. Né? Então, o Márcio, ele tem uma fidelidade com o cliente absurda. Assim como lá no escritório, eu também tenho essa fidelidade, porque eu não abaixo meu padrão. Entendeu? Então, às vezes ele me liga, doutor, tô precisando de falar com você rapidinho. Não tem de rapidinho não, nós temos que resolver o problema. Né? Então, me liga, tem como me atender rapidinho? Não, vamos sentar e vamos conversar sobre o problema. Resolver, né? Resolver o problema, exatamente. Se vier a ter mais empresários, mais problemas, o que eu faço? Eu sou muito criterioso. Hoje trabalha comigo alguns advogados, então assim, na própria seleção eu já identifico aquele perfil, principalmente com o atendimento, que é uma coisa que para mim o atendimento ele tem que ser impecável. É rei, né? O atendimento Então, para mim, o atendimento ele é essencial. É o atendimento que ele tem ali a porta de entrada e é pelo atendimento que você sai pela porta, né? Uhum. Então, assim, agora eu vou sair com as portas abertas ou não? Uhum. O atendimento ele fala isso. Né? Então, o padrão, eu acho ele muito importante com relação à questão do atendimento, ao atendimento ao empresário, a própria manutenção em se manter ativo no mercado. Né? Você vê, às vezes, muita pizzaria, a mussarela aumentou, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou pôr menos mussarela. Vou misturar um polenguinho. Misturar aqui alguma coisa. Não vai. Nasce um braço nas costas do cliente. Justamente. Exatamente. Mas legal. E, Neto, assim, até pelo que a gente acompanha, né, lá do escritório, dá para perceber mesmo essa individualização, esse nível de atenção. E muitas vezes o empresário, ele, além de não pensar, né, nessa questão preventiva, mais uma vez, às vezes ele pensa, poxa, eu não tenho condição de às vezes, investir em um escritório exclusivo aqui para minha empresa. Só que, às vezes, cara, isso é um investimento que só de você organizar, só de você, olha, eu tenho um contrato certinho, isso vai alavancar o seu negócio de um jeito. Porque, poxa, não é só venda que alavanca uma empresa. Organização também alavanca. Você coloca tudo no lugar, ó, o vendedor faz isso, tem um contrato, fulano tem um contrato, o cliente, né, o padrão de entrega, você tá com a casa arrumada. Se você tá com a casa arrumada, tudo fica mais simples, né? E assim, é muito legal isso que você falou, porque, veja, o preventivo, às vezes o empresário ele entende assim, não, eu preciso pagar o advogado por mês para me trabalhar no preventivo. Existe essa possibilidade, né? Mas é igual eu tô te falando, lá no escritório, eu prezo muito pela questão da honestidade com o cliente, entendeu? Sim. O Márcio me pediu o contrato quantas vezes, Márcio? Ele sempre fala, não, olha para mim um valor fixo aí, e isso, que outro, diversas vezes.
Até hoje eu não mandei, né, Márcio? Não. Mas é porque ele não tem essa demanda. Transparência, Entendeu? né? Então, se eu falo com esse Márcio, você vai me pagar X por mês. Eu não tô sendo fiel com esse cliente. Sim. E aí, para ele, pode parecer um investimento, mas para mim não é. Sabe por quê? Porque ele vai me pagar ali por mês, mas vai chegar um tempo e ele vai falar assim, pô, o advogado não fazer nada. Entendeu? A partir do momento que eu ver que ele tá me demandando e que o valor que ele tá gastando comigo talvez fosse mais viável se ele pagasse o mensal, aí sim. Assim, olha, sua operação ela tá crescendo, o gasto está sendo maior com o advogado, né? O ideal seria você fazer dessa forma. Né? Então, agora, eu presto serviço para a indústria. Algumas indústrias, elas têm um contrato mensal, né? Mas por que ela tem um contrato mensal? Porque ela não demanda mais. Ela tem essa... Esse nível de demanda Isso, superior, né? exatamente. E às vezes, pessoal, tá me pagando X, tudo bem. Mas o advogado, quando ele está sendo pago de forma mensal, é como se você estivesse fazendo um seguro. Igual o seguro do seu carro. Uhum. Você vai utilizar, bom, pago R$300 de seguro. Se eu tiver um acidente, acontecer aí de ter que gastar 40 mil, tá dentro do seguro. Sim. Não é isso? Acontece a mesma coisa com o advogado. Bom, eu tô pagando ele X por mês. Se eu precisar de uma demanda que talvez ele fosse me cobrar R$15.000, Tá eu tô dentro do que tá eu já dando do pago mensal. pra ele. Exatamente. Né? Então, para aquele empresário, e aí a gente é muito honesto, muito franco nessa Uhum. parte. Se o empresário, ele te demanda, tirando algumas dúvidas ali, isso não é motivo para eu falar com você, olha, eu só vou te atender porque se você me pagar um contrato. Não. Não, a gente precisa, eu acho que a honestidade ela é a chave de tudo. E hoje você tem assim por exemplo, ó, chegou lá a empresa para você, bateu na sua porta. Uhum. Tem uma análise que você faz em cima disso, fala, olha, você faz uma reunião antes, como que funciona esse processo de entrada? Tem. Tipo, olha, eu descobri agora que eu preciso de um advogado. Pô, talvez porque tive um problema. Geralmente as empresas, elas têm mais problema na parte trabalhista, né? Então, eu olho qual a quantidade de processo trabalhista. Quais são esses processos trabalhistas? Qual que é o mérito? Ah, tá tendo muito acidente de trabalho. Opa, então nós vamos agir aqui no preventivo aqui, a gente vai precisar ir para campo. E aí eu vou para dentro da empresa. Eu vou para dentro da empresa junto com o técnico de segurança, faço todo... Ah, mas lá tem um técnico de segurança. Não, quero o meu. Que legal. Eu quero o meu técnico de segurança, que é o que eu confio. Eu não sei se o seu técnico de segurança está desempenhando o trabalho. O técnico bateu na sua porta lá, Márcio? Justamente. Bateu? Chegou lá firme, forte. Então, assim, eu vou para campo. Legal. Então, quantos processos trabalhistas está recebendo? O mérito está sendo qual? Vamos trabalhar no preventivo aqui para diminuir? Vamos. Ah, não tem jeito. Siderúrgica. Siderúrgica, não existe advogado porta de cadeia? Uhum. Existe advogado porta siderúrgica. Então, Justamente. Então, assim, a siderúrgica é um pouco mais complicado. Mas, ainda assim, a gente tenta de toda forma agir no preventivo. Sim. Ah, ela tem X processo, vai me demandar tantas vezes. Olha, fazer uma média aqui, esse é o valor para você ter um contrato aqui com a gente. Esse valor já está incluído, inclusive, a diligência sobre o preventivo. Né? Eu gosto de agregar na vida do empresário. Né? Se eu não quero ser... minha primeira formação foi em administração. Sim. Eu tenho uma visão muito ampla disso. Sou professor universitário, inclusive, nessa área. Então, se eu... Bombril. Então, assim, se eu não puder agregar na vida daquele empresário, para ele ter ali alguém que ele possa contar para resolver um problema, tomar uma decisão, eu vejo que eu não estou fazendo meu papel de forma fidedigna, sabe? Sim, legal. Então, você falou aí, né, com a gente que você, de algumas das suas experiências, você é um cara que já trabalhou em diversos segmentos, já trabalhou aí com várias empresas. Tem alguma que você considera aí que tem uma gestão muito além da expectativa? Paulo, já trabalhei em diversos lugares, mas eu vou falar com você. A empresa, assim, você consegue sentir a dedicação da gestão na sua atuação. Eu não tenho uma empresa que fosse além do que o Senac me propôs. O Senac, fui professor lá durante um período, quase 3 anos. Ali eu me senti tão abençoado, né? Ali a gestão ela é tão perto de você, sabe? Que ela te faz se sentir extraordinário. E isso para mim é muito importante, principalmente por ser professor de gestão.
sabe? Você vê que cara, os procedimentos, Senac, é tudo correto. É uma empresa de muita excelência, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. E eu fui muito abençoado por estar na mão ali de 3 líderes, de 3 mulheres excepcionais, extraordinárias, que fizeram acontecer ali muita coisa, né? A Roberta, a Soraya, a Ana, foram as minhas chefes durante o período que eu estava lá. E eu falo com você, você consegue sentir a diferença quando você entra para uma empresa que ela preza tanto por você, sabe? Que você fica assim... Você fala assim, nossa, eu não sabia que o Senac ele já teve a certificação de EPTW, Que por bacana. exemplo, Legal. das empresas, melhores empresas para se trabalhar, né? Sim. E eu, sendo muito sincero, por já ter sido funcionário, eu falo com você, realmente faz muito sentido ter essa certificação, porque ali é uma empresa em que a gestão ela te abraça de uma forma que é muito agradável de trabalhar. Que legal. E assim, quando tudo é bem organizado, quando tudo tá ali no seu lugar, é algo que é bom para todo mundo, né? Todo mundo quer estar em um ambiente organizado, Verdade. seja na sua casa, seja você quer estar num lugar onde as coisas estão no lugar, né? Igual a gente já fez uma visita também lá ao Márcio e eu acredito que ele pode falar sobre isso também. Uhum. Quando você tem ali, né, um ambiente legal para o seu colaborador, quando você cria uma cultura dentro da sua empresa, é bom para todo mundo, né? Hoje você trabalha uma cultura lá dentro da Rede Silva, mas como que é assim, as pessoas, como que você percebe, né, que é a questão da organização e como que os seus colaboradores hoje enxergam estar ali dentro? Ô, Paulo, é tão importante vocês falar a questão de processo. Hoje eu vejo a Rede Silva como uma multinacional, Ó, entendeu? Uma multinacional. amém. Amém. Eu Amém. profetizo isso, é o início. E às vezes vocês vão ver esse vídeo, eu estou vendo esse vídeo, quando maior a sua empresa, maior os seus problemas. Todo mundo tem Verdade. problema. O doutor tem problema, o Paulo tem problema, o dono da Ambev tem problema. Então, assim, a Rede Silva tem um processo bem definido. Quando eu montei a Rede Silva, pensando que hoje nós temos setor financeiro, gerência, comercial, almoxerifado, setor de compras, líder de lavação e líder de mecânica. Por quê? Vocês, empresários aí, se você coloca um funcionário para fazer a mesma coisa, através do preventivo do advogado, você está colocando sobrecarga no funcionário e desvio de função. Então você coloca um funcionário lá na parte de almoxerifado. Aí você manda ele trabalhar no marketing. Uhum. Você manda ele ligar, vender. Isso aí também é fora do processo. Pode causar futuro processo trabalhista. Exato. Então, às vezes, isso aí, volto a falar lá no início, é um preventivo. Exatamente. É um preventivo. Tudo entendeu? cai no preventivo. Tudo cai no Entendeu? preventivo. Então, se você não tiver essa visão, às vezes o empresário volta lá na estaca. Isso aí eu vou gastar um salário a mais por contratar um funcionário. É melhor você contratar um funcionário a mais e colocar dentro do processo isso aí, porque você vai sobrecarregar ele futuramente. Essa aí vai ser um grande estouro que você vai ter no seu caixa, no seu fluxo de caixa daqui a um tempo. É igual uma avalanche, né? A avalanche, ela começa com uma pedrinha. Aí a pedrinha vai rolando, Vai desmoronando. aumentando. E assim, eu entendo, o jurídico ele tem que participar da vida do empresário. O jurídico ele tem que participar, ele tem que viver junto com o empresário. Para ele entender o processo, para ele poder auxiliar no processo. Para ele poder ajudar na resolução do problema. Jurídico que não participa de empresa, jurídico que não participa da vida do empresário, é um jurídico acomodado. Né? Eu faço muita questão. O Márcio sempre, quando me convida, quando é necessário, também eu dou uma ida na empresa, entendeu? Fiquei sabendo que tem até uns casos seus aí meio de viagem, de buscas. O doutor vai mesmo. Busca mesmo. Busca mesmo. Entendeu? Busco mesmo. Tem um faro. Tem um faro. Cara, mas acima de tudo é ter Deus junto com a gente. Justamente. Né? Esse negócio do faro aí, dessa busca, foi uma... Eu senti ele sair, acordei 6 horas, aliás, acordei 5h30 da manhã, deu 6 horas da manhã, eu tava encontrando com o Márcio. Entendeu? E assim, e foi um dia muito, muito agitado, né, Márcio? Sim, sem dúvida. Mas, e ali a gente sentiu muito a presença de Deus quando a gente
chegou no objetivo, né, Márcio? Foi uma coisa assim, Natural. né, na hora que eu falei com ele, assim, ó, deu certo aqui, ele... Ó, Mas agir preventivamente é bíblico também. justamente, você falou até. Exatamente. Então, assim, quando você tá ali desenvolvendo um trabalho sério, que eu acredito que todo mundo tá aqui na mesa, é muito sério. Uhum. Quando você tá desenvolvendo um trabalho sério, quando você valoriza as pessoas que estão do seu lado, quando você trabalha para evoluir, para prosperar, eu acho que o cara lá também dá uma ajuda monstra, porque Tá. o que aconteceu aí com vocês mesmo é uma prova disso. Sim. Vocês estavam dentro do direito do Márcio, você fez um trabalho diferencial de, mais uma vez, de estar próximo, de ajudar mesmo, de querer resolver o problema, e aí parece que foi mágica, mas não foi uma mágica, Exatamente. não é? Uhum. Vocês criaram um ambiente para aquilo, né? Igual às vezes a gente vê empresas que o cara prospera muito em venda, você vê lá e tá batendo o triplo de vendas, você fala, mas como que aconteceu isso? Aí você vai voltando, não, ele fez esse investimento. Há um ano atrás ele estava preocupado que no futuro isso pudesse acontecer. Aí quando você vê, aconteceu. Não foi uma mágica, foi uma jornada. Verdade. E Agora, o que eu percebo muito do Márcio é que ele tem um carinho muito grande com a operação dele. Então, por exemplo, sempre eu vejo ele postando questão de palestra, né, Sim, Márcio? sem dúvida. Treinamento de funcionário. Isso é tão valioso que às vezes tem empresário que pensa assim, isso é perda de tempo. Não é. Isso não é perda de tempo. Isso aí você tá economizando tanto. Porque se você parar para pensar, o funcionário que ele tá infeliz, ele vai te dar um processo trabalhista, nem que seja para te encher o saco. Ele vai sair da empresa, você vai ter que contratar outro, gastar tempo, você vai ter que pagar o acerto daquele funcionário, gastar tempo treinando o outro novo, sim, sem saber se ele vai dar certo. Né? Então, olha a cadeia de exatamente, de elementos prejudiciais. Agora, quando você tem uma empresa que que a empresa é tão correta, que age, que te enxerga como humano, que te enxerga além do ser funcionário, Do ele fala, essa operacional, pessoa é uma pessoa humana, eu tenho que tratar ela com dignidade, entendeu? Você só tem a ganhar. Você ganha um funcionário muito fiel às suas operações, que tá ali junto com você, sabe? O Márcio tem exemplo de funcionário que tá com ele já tem tempos, né? Eu tô até cortando sua fala. Segunda-feira eu cheguei lá, tinha um funcionário conversando com a minha gerente, ele fez uma carta de pedido de demissão. Aí a gente procurou saber, conversou, falou, não, eu tô passando um momento em casa, tô brigando muito com a minha mãe, com a minha irmã, e eu vou sair da empresa, que eu não tô sendo produtivo pra empresa. Aí eu falei, Mariana, rasga a carta dele aí, vamos conversar com ele. Aí conversamos com ele, eu falei, não, fulano de tal, esse problema que você tem em casa é fácil, o que a gente pode fazer pra te ajudar? Eu tô precisando de um psicólogo, então a empresa vai te ajudar nisso aí. Aí, tá vendo? legal. Às vezes a gente paga algum psicólogo, algum funcionário, ou às vezes a empresa hoje, que a gente estudou de network, né? Uhum. E a gente conhece muito empresário dentro de Sete Lagoas que tem contato com a prefeitura, que tem contato com outros psicólogos, e através disso a gente conseguiu para 2 funcionários nossos um psicólogo. Que estava com problema em casa e chegando no serviço, não estava sendo produtivo, e eles, para ser humano, você, eu vou pedir conta. Ele pediu os direitos deles todos, ele perdeu o direito deles todos. A gente entrou na cabeça dele, mostrou a realidade, que o problema existe, que pode ser cuidado através de um psicólogo e principalmente Deus. Sim. Sim. Então, assim, hoje eu acho que eu chego dentro da Rede Silva, eu dou bom dia para todo mundo e converso com todo mundo, que seja da gerência até a faxineira. Porque se você cuida do seu funcionário, ele vai cuidar do seu bem-estar. Vai cuidar da sua empresa. Verdade. Tá entendendo? E assim, é o que você falou, a gente está lidando com o ser humano, com pessoas, né? Na primeira vez que a gente conversou, eu até falei, pessoas vendem para Sim. pessoas, e não vende para uma máquina, a gente vende para outra pessoa. E eu até vi um cara falando uma vez que todo mundo tem o fator tripa. O que seria E aí, tripa? Cênis? Vamos ver. Ele, né? Todo mundo passa pelas mesmas necessidades biológicas e fisiológicas. Aham. Então, em cima disso, ele vai ter pode ter um problema com a família dele. Eu vou te dar um exemplo, cara. Esses dias eu tava conversando com a pessoa me falou, meu cachorro morreu. A pessoa pra baixo, triste. E é um problema. Sim. Aconteceu ali, talvez ela bateu um carro, talvez ela tá sofrendo algum tipo de violência em casa, talvez ela tenha um vício. Mas
ela é um bom funcionário, é um ótimo colaborador, mas está passando por um problema pontual, assim como o Andrade passa, assim como, né, o Márcio passa, assim como o Paulo passa. Então, ter esse cuidado, ter esse apreço por quem está próximo, né, faz todo sentido e torna a operação muito mais saudável, né, para todo mundo Sim. trabalhar, para todo mundo conseguir ter resultado. É verdade, concordo plenamente, Paulo. E assim, você ganha ali uma, uma fidelidade muito grande do funcionário. É igual eu tô te dizendo, quando você me perguntou da empresa, né, que eu já passei e que eu levo, eu já trabalhei em empresa que eu vou falar com você. Nossa, que foi difícil. Tranqueira. Nossa senhora. Não, já trabalhei numa empresa uma vez que eu fiquei lá 3 dias. Fiquei lá 3 dias. Eu fui contratado para dar uma consultoria lá para aumento de produção. E aí, era uma operação, uma indústria aqui de Saragoça. E aí eu conversei com o empresário, ele, olha, não importa qual procedimento que você vai alterar, eu preciso que você aumente minha produção. Eu, perfeito. Então eu vou trabalhar em cima disso, etc e tal, e te mostro o planejamento, com valores, etc e tal. Fiz tudo isso no primeiro dia, fiz a entrevista com todos os funcionários, eu queria saber quem estava no chão de fábrica, o que estava se passando dentro dessas pessoas. No segundo dia, entreguei para ele um relatório. Você vai ficar X, etc e tal, né? Só que eu achei muito estranho, porque as pessoas sempre conversavam comigo com um olhar muito Amedrontado. amedrontado. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. E aí, no terceiro dia, o contrato estava quase fechado. Era um contrato muito bom. Junto comigo ia trabalhar mais 4 pessoas, mais 4 profissionais. E aí ele fez uma reunião com os funcionários no meio do pátio. Eu não esqueço disso, cara. Isso deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos. Ele fez uma reunião no pátio. Falou assim, olha, a partir de hoje, todo problema com relativo à produção, vocês vão procurar ele. Ele que está sob comando. Aí, perfeito. E aí eu tirei um dia pra... E aí começaram a me tacar problema. Assim, olha, o que acontece? Eu moro na roça e aqui eu sou proibida de colocar o telefone para carregar. Só que aí é complicado, porque eu saio daqui 6 horas da noite e eu chego em casa, às vezes quando eu entro na estrada de chão, meu telefone já acabou a bateria. Então se acontecer alguma coisa comigo, não tem para quem ligar. Mas por que você não pode? Não, é porque a gente teve um dia que a gente tirou tal coisa do lugar ali, não era para tirar, é a única tomada que tem. Única tomada? Como assim? Aí eu, né? Aí, assim, ó, vou relatar isso aí, relatei, assim, ó, preciso de mais tomadas, etc e tal. Nesse momento o empresário, ele desceu pra produção e acabou com, sabe, xingando e numa ignorância imensa que eu não sabia o tanto que ele era ignorante dessa forma. Sabe? E colocou assim os funcionários abaixo de O cachorro. negócio do cachorro. Nossa. Isso para mim, eu vou falar com você, isso aí eu engoli seco. Na hora que ele voltou, eu falei assim, olha, vem cá, vamos conversar. Eu estou indo embora, tá aqui o contrato, né? Se você acha que é direito seu me cobrar a multa por rescisão, pode cobrar, não tem problema não. Mas eu não vou te entregar esse resultado. Sabe por que eu não vou te entregar? Porque esse resultado não depende de mim. Esse resultado depende da linha de produção. E da forma como você está tratando eles, sabe o que vai acontecer? Eu não vou te entregar o resultado. E aí eu vou sair como ruim da história. Só que na verdade não sou eu o ruim da história. Aí ele, não, que isso, porque funcionário a gente tem que falar assim. Eu pensei, não, senhor. Não existe isso. A gente não fala assim com ninguém, não fala assim. E aí encerrei o contrato com ele, depois ele fez uma transferência de 3 dias de trabalho lá, ficou por isso mesmo. Hoje me vê e me cumprimenta muito sem graça. Eu não sei como é que tá lá hoje. Processo trabalhista, nossa, era todo dia tinha um processo trabalhista. Você vê. Entendeu? Então, assim, hoje me cumprimenta muito sem graça na rua, em razão disso. Acho que refletiu e viu que ele não tá trabalhando com máquina, tá trabalhando com ser humano. Sim. E assim,
a gente vê, né, em todos os meios, o tanto que as pessoas, elas são capazes de mudar o ambiente. Às vezes você tem um funcionário ali, cara, você incentiva ele um pouquinho, você dá um pouquinho mais de gás ali para ele, você vê que aquela pessoa, ela pode transformar um setor, né, Márcio? Ó, a Larissa mesmo esses dias elogiou, viu, Márcio? Ela falou assim, não, a equipe do Márcio é muito bacana, porque ela é muito prestativa. Verdade. A gente tem empresa que a gente trabalha que você pede um negócio hoje, o cara, não, deixa que o fulano de tal resolve. É o fulano de tal, você tem que chegar, ô fulano, pelo amor de Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Equipe do Márcio, não, você manda mensagem, todo mundo responde, todo mundo participa. Então isso daí é fruto, né, de ações preventivas e humanas, de você Sim, lidar com com certeza. as pessoas da melhor maneira possível. Andrade, dentro da sua formação, né, na sua carreira, entre pós-graduação, as próprias graduações em si, você tem pessoas em mente que fizeram assim muita diferença nessas suas formações? Porque a gente sempre tem alguém que influencia a gente. Eu tenho, né? Eu tenho certeza que o Márcio também tem. Mas tem essa pessoa? Ah, tem. Tem. Eu peço perdão se eu esquecer de alguém, mas assim, pessoas que eu levo com muito carinho no meu coração, dentro da minha formação, lógico, primeiro Deus, minha mãe, meu pai, que foram essenciais para mim conseguir chegar até o final, né? Mas temos ali mestres que eu tenho um carinho assim imenso. Eu tenho um carinho muito grande com o Luiz Márcio, a Luciana Branco, Jordano, Felipe Custódio, que foi um cara top demais, né, na fase da minha formação. Ele é extraordinário, todos esses são extraordinários, né? A Camila Anastácia, que foi uma pessoa. Olha que engraçado, a Camila é uma situação muito engraçada. Quando eu entrei na primeira graduação, meu primeiro dia de aula no curso de administração foi direito empresarial. Eu não esqueço. E já tem 10 anos, mais de 10 anos. Meu primeiro dia de aula da minha primeira graduação em administração, direito empresarial. Quem que lecionou? Camila Anastácia. E ali, quando eu saí da primeira aula, eu já falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero atender empresário. Eu gosto disso aí, sabe? Então, ela foi uma pessoa top demais. O próprio Marcelo Bareato, na minha pós-graduação, me fez apaixonar com hold. Um cara excepcional, um cara, assim, mágico. Né? Quando você vê a pessoa falando, você apaixona por aquilo que ela tá te dizendo, é porque a pessoa tem tanta experiência e tem tanto amor por aquilo que ela faz, sabe? Então, todos esses nomes assim, foram pessoas que marcaram a minha vida de forma muito positiva e que eu tenho um carinho muito grande por elas terem me ajudado, né, a construir cada dia mais, a ser um profissional cada dia melhor, né? Que bacana. Legal, porque assim, ninguém faz nada sozinho, né? Não. A gente às vezes tem esse ímpeto de, eu vou pegar, eu vou fazer, mas a gente tem iniciativa, né? A gente vai lá, a gente dá o primeiro passo, mas sem as pessoas, sem ter as referências, né? Sem olhar, né, pro mercado, é difícil, ninguém cresce sozinho. Verdade. Eu falo porque eu vim do interior também, você falou que veio de Baldinho, eu vim de Corinto. Então é uma cidade até que perto, né? Mas eu vim muito do interior, de uma família muito humilde, então eu vim, assim, forasteiro total. É igual o Belchior fala lá, né? Latino-americano, sem dinheiro no banco e vindo do interior, assim, literalmente, do interior para outro interior. Então, eu vejo que até hoje eu tenho dificuldades em fazer networking, em me aproximar e conversar com vocês, né? Ter essa vivência, ver todas essas referências, com certeza isso mostra, isso evidencia, né? A diferença que faz você ter boas referências, estar ao lado de pessoas que te impulsionam, né? Você falou que quando você quebrou, você estava com o nome... Né? Sim, mais sujo que tudo. Mais sujo que tudo. Teve uma pessoa que te incentivou. Sim. Então, assim, tudo é a partir de pessoas. Né? A gente precisa cuidar muito bem dessas relações, dessas pessoas, para que as coisas continuem evoluindo, né? E o detalhe maior é que essa, por exemplo, o Márcio acabou de falar, né? Teve pessoas ali que estavam junto dele, né? Sem dúvida. E olha que engraçado, isso é tão importante que hoje ele está ajudando diversas pessoas,
Ele está retribuindo de alguma forma para essas pessoas, né? Seja igual o funcionário que você falou da questão do psicólogo. Sim, Talvez se sem ele não dúvida. estivesse trabalhando nessa empresa, se não tivesse uma gestão tão centralizada e preocupada com o bem-estar psíquico também do funcionário, ele não teria suporte. Entendeu? Então a gente estaria falando de uma pessoa que estaria desempregada em casa, sem saber o que fazer com o problema dela. O empresário, ele provê muita bênção para a sociedade, né? Sem dúvida. Cara, é a gente que move o mundo. A gente Sim, que se o move empresário Brasil. cresce, o Brasil O cresce. Brasil cresce. Então, às vezes a gente vê aqueles números lá do governo, gigantescos. Ah, mas é o fulano, é o... Cara, esquece, é o empresário que tá ali batalhando. Sim. A gente pode ter a condição mais adversa que for. Isso não vai tirar a minha motivação de crescer. Eu tenho certeza que de vocês também não. Então, poxa, crise da cá, não sei o que, velho, dá pra crescer. Ô, Paulo, é engraçado, igual você tá até falando assim. Eu queria deixar só um ponto aqui para as pessoas que vão ver esse podcast, que você veio do interior, eu vim do interior. E aonde que eu chegar, eu creio que eu vou chegar em vários locais bem maiores aqui, a gente nunca pode perder a humildade Verdade. e sempre isso. mostrar de onde que a gente veio. Vamos dar exemplo que eu vim de Baldim. Então a pessoa que está lá em Baldim, lá escondido lá, ele pode ser um grande empresário. Com certeza. Com Ele certeza. pode chegar aonde que ele quiser, só depende dele. Sim. Só depende Verdade. da gente, você tá entendendo? Sim, isso é incrível, porque às vezes eu paro para refletir sobre isso, sabe? Eu tô longe de chegar onde eu queria chegar. Todo mundo aqui tá em evolução, Sim. então acho que tá todo mundo nesse patamar. Mas, cara, quando você para analisar a condição do dia 1, da onde você saiu e onde você chegou, é totalmente possível. Hoje a gente tem conhecimento na mão de todo mundo. Você tá com o telefone o tempo todo. A gente fala bastante que na internet você tem dois tipos de pessoa. Você tem o produtor e você tem o consumidor. Você tem um Instagram, por exemplo, você não paga pro Instagram. Sabe o que Netflix você paga? Você tem uma mensalidade, exatamente. o Instagram você não paga? Por que você não paga? Você já pensou nisso? Porque você é o produto, alguém tá vendendo aquilo para você. Justamente. Exato. Então, assim, só para resumir essa questão, você tá com uma ferramenta na mão que te possibilita crescer ou ser vendido para alguém. Isso é muito democrático. Hoje, se você tiver... Às vezes, tem Corinto, é cidade pequena, mas às vezes tem o distrito de Corinto, que é menor ainda. Uhum. Mesmo estando lá, tendo um celular na mão, você consegue crescer, você consegue empreender online, ou você consegue pegar uma referência de algo que já é feito, né, em outros locais e levar isso para lá. Então, assim, já era possível antes, mas nos dias de hoje é ainda mais, né, Márcio? Isso é importante. Igual assim, eu fico muito assim, agradecido primeiramente a Deus e minha família. Em 2020, nós estamos em 2025, né? Em 2024, a empresa nossa ficou em 20º lugar em crescimento em Sete Lagoas. Recebeu Olha. o prêmio Antônio Pontes, concorrendo a 150 empresas que cresceram dentro de Sete Lagoas. É? Em 2025, nós ficamos em 3º lugar. Olha. Legal. Em 2023, em 20º lugar. Em 2025, 2024 agora nós ficamos, 2024 nós ficamos em 3º lugar. 2025 é o primeiro? 2025 agora vai ser o primeiro, se Se Deus entendeu? quiser. Se Deus quer, em nome de Jesus, entendeu? Sim. É com isso aí. certeza. Ô, Paulo, e você tá falando dessa questão da questão da livre iniciativa do empresário. Olha que interessante. Eu sou um defensor ferrenho do empresário. Uhum. Esses dias, eu tava em casa e eu sou apaixonado com cookies. Uhum. Gosto demais. Amo cookies. Né? E aí, eu tô lá vendo iFood lá, entrei lá, vi o Instagram. Aí me aparece uma empresa e foi aberta recentemente. Sim. Eu vou até falar o nome dela aqui porque é coisa boa. Tá. Chama IAE Cooks. Fazer um beijão aqui. Ô, gente. Eu achei Da próxima vez você incrível. pode aparecer aqui com Com cookies, É. Eu achei incrível a criatividade com a logomarca, com o nome, com, com o carinho que eles trabalham, sabe? Inclusive, falei com eles assim, olha, esse perfil de vocês, essa temática, essa estrutura que vocês fizeram no marketing, na logomarca, na escrita, no nome, isso é tipo de franquia. Uhum. Registra esse nome, pelo amor de Deus. Não me perde esse nome. Sabe? E assim, eu achei muito interessante. Eu vou
Na hora que ficar pronto o podcast, eu vou marcar eles aqui, porque realmente, assim, eu achei fantástico a ideia Legal. deles e olha que interessante. Não conheço quem, não sei quem, onde vive, onde mora, mas a marca, olha o quão bacana é. E isso foi fruto de quê? De criatividade deles, Uhum. né? Foi fruto de criatividade da empresa. É uma empresa, ao que parece, muito orgânica. É uma Sim. empresa muito... que eles mesmos, né, realizam ali as operações, o marketing, sabe? Achei fantástico. Ou seja, para você ter alguma coisa, cara, inicia, tenta. Não tentar ou não, a gente já tem, né, Márcio? Realmente, não, a gente já tem. Sim, exatamente. Não, legal. E é legal, né, porque a gente vê o tempo todo pipocando isso próximo da gente, né? E eu acho incrível, ô, Márcio, é um negócio que eu fico embasbacado, porque às vezes as pessoas procuram uma referência que tá lá em São Paulo, lá no Alphaville, tá lá nos Estados Unidos, tá lá na Europa, a gente tá no meio do marketing, todo mundo fala inglês pra cá, não sei o que pra lá, e cara, a gente tem tanta referência boa próximo da gente. Às vezes você tá aqui na sua empresa tá nessa esquina. No quarteirão da frente tem um empresário que tem um resultado maior do que o guru lá de São Paulo que você está acompanhando, Uhum. né? E às vezes próximo da gente, então eu acho isso muito bacana, né? Como você falou, tem essa empresa de cookies. O que que impede dessa empresa se tornar uma grande franquia? Sim, não, você quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho o Daniel. Daniel é dono da Alterran. Pois eu vou marcar o Daniel. Daniel é dono da Alterran. Daniel, ele começou com a fabricação muito pequena de bonés, né? Hoje ele tem um vestuário, tem uma loja aqui em Sete Lagoas. Operação toda voltada em São Paulo. Sim. Daniel hoje fornece o Brasil inteiro. Fornece o Brasil inteiro. É o típico empresário que eu tenho de exemplo ali, que ele também começou assim, pequeno, e hoje, Alterran, você vê os adesivos, né? Eu achei que Diversos nem era daqui, carros. pô. A gente pensa que não é daqui. Mas por quê? A inteligência do empresário ali foi absurda. Legal. Né? Você tem uma marca, e era uma marca de pneu, né? É uma marca. Alterran significa todos os terrenos. Uhum. Né? Então você tem, por exemplo, pneu, às vezes Michelin Alterran. É um pneu Michelin que ele pode ser utilizado em todos os terrenos. Aí ele pegou essa marca, né? Pegou essa escrita, que na verdade não era uma marca. Sim. Né? Hoje ele tem. Aí o que ele fez? Primeira coisa, registrou a marca. Olha Protegeu a ela. inteligência do Inteligência, empresário. né? Exatamente. E aí o Daniel, eu falo com você, muito inteligente. Ele registrou a marca, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Hoje a operação dele é enorme. Entendeu? Hoje eu mesmo sou fãzaço da marca, Legal. porque acho muito criativo, todos os designs, uma qualidade incrível, né? E um preço, assim, muito acessível. Não, que legal. E fornece o Brasil inteiro. Show de bola. Bacana, pessoal. A gente já tá chegando ao final, né? Deu para trocar muita ideia. Eu acho que isso vai se estender futuramente para outras conversas, né? Porque Vai sim. tem muito caso, tem muita coisa interessante que a gente pode compartilhar. Vamos pensar nisso depois, né? E dentro disso que você falou, Neto, eu vou até vender um pouco do meu peixe aqui. Lógico. A gente percebeu dentro da Idelux que é aquilo que você falou. Tem a empresa que ela já está num determinado patamar, que ela precisa de um nível de atenção. Tem empresas que são menores, que precisam de atenção também, só que às vezes elas não estão preparadas para receber o mesmo nível de atenção do cara que já está no nível 2. Sim. Pensando nisso, dentro da Idelux a gente desenvolveu, né, um treinamento, vai ser a primeira turma de mentoria que a gente vai abrir. Ó, Para ajudar, expandindo. para a gente né? ajudar pequenos empresários. Então, Excelente. se você tem uma lojinha, se você tem um pequeno comércio, ou se você quer entender como é possível divulgar um negócio na internet, a gente vai te entregar essas ferramentas através da mentoria. Olha que top. Um asterisco. Vamos supor que você é um MEI, né? E você tem um negócio, igual a minha mãe. Minha mãe, ela tem um negócio de personalização de camisas. Ela precisa vender, ela precisa divulgar o negócio dela. A gente vai te mostrar como você pode fazer essa divulgação sem que você precise se tornar um profissional da área do marketing. Então, qual que é a ideia? Pegar ferramentas que já estão funcionando,
colocar elas na sua mão e aí você vai pegar essas ferramentas e utilizar da melhor maneira. Porque assim, Márcio, você é o gestor da Rede Silva. Você precisa ser um gestor de tráfego? Não. Não não precisa. justamente. Você precisa ser um fotógrafo? Não. Você não precisa ser. O seu foco tem que ser crescer a Rede Silva. Sim. Então a gente defende muito isso. Ó, o foco do empresário tem que ser em crescer a própria empresa. Só que no início o cara tem que ser meio MacGyver mesmo. Ele tem que gravar, um pouco, hein? tem que gravar vídeo, mas fez lavação lá no início. Então assim, é comum. Então a gente vai fornecer essas ferramentas e com elas o empreendedor ali vai ter muito mais suporte para dar esse primeiro passo, né, e ter esse crescimento inicial. Excelente, Bacana, e eu fico parabéns. muito feliz, porque assim, não é puxando sardinha porque você tá aqui não, mas até quando o negócio é bom, a gente indica, Com certeza. né? Então, assim, o Márcio Fruto, né? é fruto, Sim, com né? certeza. Porque o Márcio, ele ficou encantado com o marketing do escritório, e aí, ô doutor, os meninos é bom mesmo? Seu Márcio, eu não vou te responder, não. Faz um teste. Foi. Se não der certo, eu pago pra você. Foi isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente fica muito feliz porque sabe da dedicação que você empenha e sabe o quanto que o empresário ele pode ganhar com isso. Sim, Né? Porque o marketing hoje ele é essencial. sim. Famoso quem não é visto não é lembrado. Não vende. Não vende. Não vende. Exatamente. Então, fico muito feliz pelo alavancar de vocês, pelo desenvolvimento, pelo carinho que vocês, inclusive, tratam os clientes que a gente indica, que eu acho que é muito importante. Então, isso é legal porque eu e o Neto, a gente até conversou esses dias, porque eu também, cara, eu indico cliente pro Neto. Verdade. Então, às vezes a gente recebe clientes que é normal, o empreendedor ele tá perdido. Então, a gente como marketing, a gente tem acessibilidade para seu fulano. Então, seu problema não é marketing agora. Preocupe em resolver primeiro esse problema seu aqui. Igual, além do Neto, a gente tem o Ronan, que é um parceiro que é de uma contabilidade, ele tá em contagem, mas o cara, assim, pra você ter uma noção, aquele caso que eu te passei da drogaria, por exemplo, velho, ela ficou 3 meses com o negócio dela embargado, porque a contadora dela não teve experiência suficiente para foi poder... verdade, o problema no Kenai. Um problema no KNAI, pensa, um problema no KNAI. verdade. Simples. Uma coisa simples. Então, o que eu fiz? Conversa com o Ronan. Na semana seguinte, ela estava inaugurando Pois é. a drogaria. Você tem noção disso? Então, às vezes, eu falei... Ela falou, nossa, Paulo, mas está demorando para poder inaugurar, não sei o quê. Mas me conta aqui, o que está acontecendo? Por que você não inaugurou até hoje? Porque tive esse problema na contabilidade. Não. Então, você vai conversar com fulano. E é assim, né? Então, nós temos, obviamente, a nossa expertise em marketing, mas ter, por exemplo, um Neto, né, o Andrade, com a capacidade dele, com o conhecimento dele como um parceiro, é bom porque quando ele resolve um problema do meu cliente, ele me ajuda também. E o cliente fica muito grato a você também. Muito grato também. Né? É o que eu falo, a gente sozinho, a gente pode até chegar em algum lugar. Né? Mas quando a gente tá junto, munido de pessoas boas, a gente vai muito mais longe. Exatamente. Né? E vai longe e de forma sólida. Né, Márcio? Então, eu acho que a parceria, ela é fenomenal. E quem tem a ganhar com isso é o empresário. Isso que me deixa mais feliz. Sem dúvidas. Então vamos lá, Márcio, vende seu peixe aí. Fala aí da Rede Silva, quem quiser, às vezes a gente está falando aqui não sabe, mas pode ter alguém que tem uma transportadora, que tem um caminhão, que precisa, que não sabia, difícil em Sete Lagoas não saber, né? Exatamente. Mas acontece. Então, para quem não sabe que é a Rede Silva, vende seu peixe aí. Gente, vocês que precisarem aí de lavação, mecânica, borracharia, tem a Rede Silva, ela é referência no mercado. Hoje a gente toma conta de várias frotas em Minas Gerais, atendemos vários clientes internacionais, estamos aqui para atender vocês da melhor forma. Aí sim, hein? Que é isso? Bom mesmo. Aqui em Curvelo, né, Márcio? Aqui em Curvelo. Em Curvelo nós temos lá uma mega estrutura para atender os clientes na parte de lavação. Lá é uma mega estrutura na parte de lavação, que em Minas Gerais, vocês podem olhar que a estrutura que a Rede Silva tem lá, não tem. Que legal, hein? Pode olhar em todos os ramos de lava-jato, a estrutura lá, os equipamentos, são equipamentos de primeira linha, são o equipamento telhado, tudo bem tampadinho,
tem bem cuidado do funcionário também, entendeu? Lá são top lá. E o Márcio, ele tem uma atenção, um negócio que às vezes não passa na cabeça nossa, né? Mas eu fui lá conhecer a operação dele, fui lá com a Larissa, e ele tava mostrando o processo de lavação, por exemplo, de uma carreta. Uhum. Ele mostrou, não, aqui, ó, nessa parte do chassi tem um produto mais pesado. Aí, por exemplo, na lateral do caminhão, onde tem a impressão da marca, Sim. por exemplo, da empresa, a gente trabalha com um material neutro para não prejudicar. Justamente. Então, isso tudo, esse zelo, né, com o patrimônio da empresa. Isso é muito bacana. importante. E demonstra o carinho que ele tem com os clientes, com a operação, com a atividade dele. Isso é... Às vezes a pessoa vai assim, mas é lavação, é mecânica. Não é só o valor agregado, porque hoje um cavalinho, hoje uma carreta, e hoje aí são 3 milhões. Imagina, 3 milhões que a gente está mexendo com o equipamento de um cliente, você tá entendendo? Sim. Então a responsabilidade que a Rede Silva tem. Exatamente. Coisa muito séria. Andrade, considerações finais? Eu não posso vender, né? Eu não posso vender meu peixe. Por isso que eu não falei de vender o peixe. Eu não posso vender meu peixe. Mas quem OAB quiser... não deixa. Então, mas eu falo o seguinte, a empresa, ela é fundamental. A empresa ela é fundamental. Ter um jurídico ali é essencial, né? Então, se você, empresário, quer deixar essa parte fundamental que a empresa, que é tão importante, sólida, segura, trabalhe na essência também. Show. Né? Porque isso é importante. Seja qual advogado for, mas tenha ali um jurídico do seu lado, prevenir, deixar as operações seguras, né? Juridicamente seguras. Isso é de uma economia e é de uma beleza inenarrável, né? É isso aí, pessoal. Então é nesse clima aí que a gente termina aqui mais um IDXcast. Agradecer mais uma vez aos parceiros, né? Tanto o Andrade quanto o Márcio. Espero que tenha sido uma oportunidade aí de agregar valor, de poder conversar com outros empresários. E vamos já pensar nas próximas aí. Vamos sim. Que venham mais pessoas também, mais empresários. Sim, mais convidados aí. Conversar. Olhar as experiências é muito bom, né? Um abraço aí também pro Lucas, do LG Studio Records. É uma estrutura fantástica, né? Verdade, muito além fantástico. de ser assim, uma pessoa incrível, o Lucas, que tem um carinho muito grande com os convidados, com quem produz conteúdo. Então você vai ter aqui uma estrutura que você vai vir conversar com seu convidado, você não vai precisar se preocupar com nada. O Lucas ele vai desembolar para você aí o ambiente, câmera, tudo. Você vai só vir balangar seu beiço. É verdade. E uma coisa que eu queria fazer um parênteses aí na sua fala. A estrutura, ela é linda, impecável, mas o respeito em que o Lucas trata a gente, o carinho, isso é de um valor muito grande. Né? Então, é raro, né, Márcio, você chegar no lugar e ser tão bem acolhido, tão bem abraçado. Então, muito bom. E já deixa até a sugestão, viu, Márcio? Futuramente, a gente pode ter aí o Rede Silva Cast. Trazer um funcionário aqui, de repente trazer um parceiro de negócio, conversar sobre o segmento. Bacana. Possibilidades. Futuras, a gente fazer isso aí. Bacana. Então, obrigado, pessoal. Valeu. Falou, gente. Obrigado.